Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O diesel queimava devagar no motor enquanto eu seguia pela estradinha de terra, cortando o caminho através do cerrado goiano. O sol já se escondia atrás dos morros, pintando o céu com aqueles tons de vermelho e laranja que só quem conhece o interior sabe apreciar. Tinha acabado de descarregar a última carga em Cristalândia e agora era só seguir até a BR para voltar para casa. Se é que ainda podia chamar aquele galpão vazio de casa. 3 anos. 3 anos desde que Maria partiu, levando consigo o único motivo que eu tinha para não ser só mais um caminhoneiro perdido nas estradas. O câncer foi rápido, cruel. Nem deu tempo de nos despedirmos direito. Desde então, a solidão virou minha companheira de viagem, sentada ali no banco do carona, me lembrando a cada quilômetro do que eu tinha perdido. O barulho do motor se misturava com o canto dos grilos que começavam sua sinfonia noturna. Acendi um cigarro, daqueles que Maria sempre reclamava que iam me matar antes da hora. Agora não tinha mais ninguém para reclamar. Talvez fosse melhor assim. Era quando eu estava perdido nesses pensamentos amargos que vi algo que fez meu sangue gelar. Do lado direito da estrada, quase escondida pela vegetação baixa do cerrado, havia uma figura humana caída no chão. Uma jovem, e ao redor dela, se movendo em círculos lentos e calculados, 3 sombras felinas que eu conhecia bem demais dessas estradas. Onças. Meu pé pisou no freio instintivamente. O caminhão derrapou na terra solta, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Meu coração disparou. As onças pararam, olharam na direção do barulho, os olhos brilhando como brasas no reflexo dos faróis. A moça não se mexia. Por um segundo que pareceu uma eternidade, fiquei ali parado, as mãos suando no volante. Podia fingir que não tinha visto nada, acelerar e seguir meu caminho. Não era problema meu, já tinha sofrimento demais na vida. Mas aí lembrei da voz de Maria, naquelas noites em que ela ficava me contando sobre os pacientes dela no hospital. João, a gente não pode virar as costas para quem precisa. É isso que nos torna humanos. Desci do caminhão. O ar quente do cerrado me bateu no rosto como um tapa. Minha bota pisou na terra seca e o barulho fez uma das onças rosnar baixo, um som que gelou minha espinha. Elas eram grandes, musculosas, com aquela pele malhada que parecia ouro velho no reflexo da luz. A maior delas, uma fêmea imponente, me encarou diretamente. Os olhos dela diziam uma coisa só: território. Minha mão tremeu quando peguei a chave inglesa na carroceria. Não era muito, mas era o que eu tinha. Bati ela contra a lateral do caminhão, fazendo o máximo de barulho possível. "Sai daqui! Vai embora!" gritei, a voz saindo mais aguda do que eu queria. As onças recuaram alguns passos, mas não saíram. Continuaram ali, dando voltas lentas, calculadas, como se estivessem decidindo se valeria a pena o confronto. O suor escorria pelas minhas costas. Cada segundo parecia uma hora. Aproveitei que elas hesitaram e corri até a jovem. Meu Deus! Era uma menina. Não devia ter mais que 20 anos. Cabelos escuros grudados no rosto suado, roupas rasgadas, o corpo coberto de arranhões. Mas foi quando vi os pulsos que meu estômago embrulhou. Marcas vermelhas, profundas, de cordas. Alguém tinha amarrado ela. Alguém tinha deixado ela aqui para morrer. "Menina, menina, acorda!" sussurrei, passando a mão no rosto dela. A pele estava fria, mas ela respirava. Fraco, mas respirava. Um rosnado mais próximo me fez olhar para o lado. A onça maior tinha se aproximado uns 2 metros, os músculos tensionados, pronta para saltar. Minha mão apertou a chave inglesa. "Não!" gritei com toda a força que tinha no peito. "Sai daqui!"
Atirei uma pedra na direção dela. Errei por pouco, mas o barulho foi suficiente. As três se afastaram mais alguns metros, mas continuaram me observando. Sabiam que eu estava com medo. Sabiam que era 3 contra 1. Peguei a menina no colo. Era leve demais, magra demais. Senti os ossos dela através da pele. Caminhei devagar em direção ao caminhão, sem dar as costas para as onças, o coração batendo no pescoço. Cada passo era uma eternidade. A respiração dela roçava no meu pescoço, fraca como um sussurro. As onças nos seguiram por uns metros. Depois pararam na beira da estrada, me encarando até eu conseguir abrir a porta da cabine. Coloquei ela no banco do carona com cuidado. Peguei uma garrafa d'água, molhei um pano e passei no rosto dela. Tirei o cobertor que sempre carregava atrás do banco e a cobri. Foi então que ela abriu os olhos. Eram castanhos, grandes, mas estavam cheios de terror. Ela me encarou por alguns segundos, a boca entreaberta, como se tentasse gritar, mas não conseguisse. Calma, menina. Calma, você está segura agora. Falei, a voz mais baixa que consegui. Meu nome é João. Sou caminhoneiro. Ninguém vai te machucar. Ela tentou se sentar, mas o corpo não obedeceu. A mão dela foi instintivamente para a barriga e foi quando notei uma mancha escura na blusa rasgada, sangue seco. Ela tentou falar, mas a voz saiu como um fio. Não precisa falar nada agora. Bebe um pouquinho d'água. Levei a garrafa até a boca dela. Ela bebeu devagar, os olhos nunca saindo do meu rosto, como se estivesse tentando decidir se podia confiar. Depois de alguns goles, ela conseguiu sussurrar: meu nome é Helena. E então, como se essas palavras tivessem aberto uma comporta, ela começou a chorar. Um choro silencioso, de quem já chorou tanto que não tinha mais lágrimas. Só os soluços mudos, o corpo tremendo debaixo do cobertor. Liguei o caminhão e saí dali. No retrovisor, vi as 3 onças ainda paradas na estrada, me observando partir. Mas não era elas que me preocupavam mais. Era o que alguém tinha feito com Helena, que me deixava com o estômago embrulhado e uma raiva surda crescendo no peito. Dirigi por quase 1 hora em silêncio, só o ronco do motor e a respiração irregular dela preenchendo o espaço. Helena ficou encolhida no canto do banco, abraçada ao cobertor, os olhos fixos na estrada lá fora. Vez ou outra, ela estremecia como se acordasse de um pesadelo. Parei num posto de gasolina na entrada de Porangatu. Era um lugar pequeno, com uma lanchonete ao lado e alguns quartos para descanso de caminhoneiro. O dono, seu Antônio, era conhecido meu de anos de estrada. João, que surpresa, rapaz! Ele veio me cumprimentar, mas parou quando viu Helena. Tudo bem aí? Preciso de um quarto para o descanso, seu Antônio. E chama a dona Eulália para dar uma olhada na moça, por favor. Dona Eulália era enfermeira aposentada, ajudava os caminhoneiros quando precisavam de algum curativo ou remédio. Ela apareceu em 5 minutos, uma senhora baixinha de cabelos grisalhos e mãos calejadas, de quem já cuidou de muita gente. Que foi que aconteceu com ela? Perguntou, examinando Helena com cuidado. Não sei ainda. Encontrei ela numa situação ruim. Dona Eulália fez Helena beber um chá calmante, limpou os machucados e passou pomada nos arranhões. Quando terminou, me puxou de lado. João, essa menina foi maltratada, e muito. Tem marcas no corpo que, bem, você entende. Ela precisa de médico, mas por hoje o chá vai ajudar ela a descansar. Deixei Helena no quarto, trancado por dentro, e fui tomar um café na lanchonete. Minha cabeça fervilhava com perguntas. Quem tinha feito aquilo? Por que deixaram ela no meio do nada? E por que diabos eu tinha me metido naquela confusão? A resposta veio com a lembrança de Maria, naqueles últimos dias no hospital. João, promete para mim que você não vai se fechar para o mundo. Ainda tem muita gente boa precisando de ajuda por aí. Quando voltei para o quarto, 2 horas depois, Helena estava acordada, sentada na beirada da cama, olhando para a janela. Ela tinha tomado banho e vestido uma das minhas camisas, que ficou enorme nela.
Como você está se sentindo? Perguntei, sentando na única cadeira do quarto. Ela me olhou por um tempo longo antes de responder. Por que você parou? Como assim? Na estrada. Você viu 3 onças e uma estranha caída no chão. Por que parou? A maioria das pessoas teria seguido em frente. Pensei na resposta. Não sei. Talvez porque eu entenda o que é estar perdido. Ela assentiu devagar, como se essa resposta fizesse sentido para ela. Depois de um longo silêncio, começou a falar. A voz ainda fraca, mas decidida. Meu nome é Helena Silva. Tenho 21 anos, nasci em Palmas. Era casada com o Rogério até tudo desandar. Parou. Respirou fundo. O Rogério tinha vícios. Apostava muito. Quando as dívidas ficaram impagáveis, ele me entregou para o próprio padrasto dele. Disse que era só até conseguir o dinheiro para quitar tudo. Que ia ser só alguns dias. Minha mão se fechou em punho. Alguns dias. Faz 8 meses. A voz dela tremeu. 8 meses que eu virei propriedade do Valdir. Ele me trancava, me batia, me ameaçava. Dizia que se eu tentasse fugir, ia atrás da minha irmã caçula. Helena se levantou e foi até a janela. Lá fora, as cigarras cantavam na noite quente de Goiás. Ela continuou falando, mas agora de costas para mim. Quando descobri que estava grávida, achei que as coisas iam melhorar. Que ele ia ter pena, sabe? Mas foi o contrário. Ele disse que não ia criar filho de outro homem na casa dele. Meu estômago se contraiu. Pressenti o que vinha a seguir. Ele me bateu tanto que eu perdi o bebê, com 5 meses de gravidez. Agora ela chorava, mas continuava de pé, firme. Quando me recuperei, virei prisioneira de verdade. Ele botou grades na janela, tranca do lado de fora. Eu só saía com escolta. E como você escapou? Helena se virou para mim, os olhos vermelhos, mas determinados. Não escapei. Ele me levou até aquele pasto ontem de manhã. Me amarrou numa árvore e disse que as onças iam fazer o trabalho que ele não tinha coragem de fazer com as próprias mãos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Senti uma raiva crescendo no peito, quente e perigosa. Quantos Valdirs existiam por aí? Quantas Helenas estavam sofrendo nesse momento? Ele disse que ia contar para todo mundo que eu fugi, ela continuou. Que ninguém ia procurar por mim. E tem razão, não tenho mais ninguém. Agora tem, falei antes mesmo de pensar direito. Agora tem sim. Os primeiros dias foram difíceis. Levei Helena para o meu galpão nos arredores de Anápolis, onde guardava o caminhão quando não estava viajando. Não era muito. Um quartinho nos fundos com cama, banheiro e uma cozinha simples, mas era limpo e seguro. Helena mal falava. Passava as manhãs sentada na varanda pequena, olhando para o horizonte como se esperasse algo ruim aparecer a qualquer momento. Qualquer barulho de carro na estrada fazia ela se encolher e correr para dentro. À noite, eu a ouvia chorando baixinho através da parede fina. No terceiro dia, encontrei ela no quintal dos fundos, agachada perto de um canteiro abandonado que Maria tinha começado anos atrás. Ela estava arrancando o mato com as mãos, devagar, com cuidado. "Posso ajudar?" perguntei. Ela levantou os olhos, ainda desconfiada, mas assentiu. Fomos até a cidade comprar sementes, terra boa, algumas ferramentas. Foi a primeira vez que ela saiu do galpão desde que chegou. No mercado, Helena se manteve perto de mim o tempo todo, os olhos sempre alerta. Quando um homem passou muito perto dela no corredor, vi seu corpo inteiro se contrair. A mão dela encontrou meu braço e se agarrou forte. "Tá tudo bem?" sussurrei. "Eu tô aqui." Nos dias seguintes, Helena passou horas cuidando daquele pedaço de terra. Plantou tomates, alface, couve, até umas flores que ela disse que a mãe dela gostava. Eu ficava observando de longe, vendo ela aos poucos ir se soltando, falando baixinho com as plantas como se fossem amigas. "Por que você faz isso?" perguntei numa tarde, quando a encontrei regando os brotos verdes que começavam a nascer. Ela ficou um tempo pensando antes de responder. "Quando tudo da nossa vida vira cinza,
A gente precisa criar alguma coisa verde, né? Alguma coisa que prove que ainda tem vida dentro da gente. Foi naquele momento que entendi. Ela não estava só cuidando de plantas, estava se plantando de novo. As semanas passaram. Helena começou a falar mais, contar histórias da infância em Palmas, da mãe que morreu quando ela tinha 15 anos, da irmã mais nova que ficou com uma tia. Eu contava da Maria, das viagens pelo Brasil inteiro, dos lugares bonitos que conheci nas estradas. Mas percebi que ela sempre evitava falar do futuro. Era só presente, como se não conseguisse imaginar um amanhã. Uma noite, 2 meses depois de tê-la encontrado, acordei com um barulho estranho. Saí do meu quarto e vi Helena na cozinha fazendo chá, mas com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a xícara. Que foi? Pesadelo? Ela assentiu, se sentou na cadeira de palha velha. Sonhei que ele tinha me encontrado, que estava vindo me buscar. Helena, escuta aqui. Sentei na frente dela. Aquele desgraçado acha que você morreu. E mesmo que não achasse, ele teria que passar por cima de mim primeiro. Você não conhece o Valdir, João. Ele tem dinheiro, tem pistoleiros. Se ele quiser, ele encontra qualquer pessoa. Então a gente vai ter que torcer para ele nunca querer. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de medo, mas também de uma gratidão que me apertava o coração. Por que você faz isso por mim? Você não me conhece, não me deve nada. A pergunta ficou no ar por um tempo longo. Pensei na Maria nos últimos dias dela, quando segurava minha mão e pedia para eu não desistir de viver. Pensei na solidão que carregava há 3 anos, no vazio que tinha virado minha vida. Talvez porque você me salvou tanto quanto eu salvei você. Respondi, finalmente. Helena sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Um sorriso pequeno, meio quebrado, mas real. Seus tomates estão ficando bonitos. Falei, tentando mudar de assunto. Vão dar uns frutos lindos, ela disse, se nada der errado. Mas eu sabia, lá no fundo, que alguma coisa ia dar errado. Sempre dava. A vida tinha me ensinado isso. E 2 dias depois, meu pressentimento se confirmou quando vi a poeira se levantando no horizonte. Eu estava lavando o caminhão na parte da frente do galpão quando ouvi o motor. Um som diferente, não era caminhão. Era mais agudo, mais nervoso. Levantei os olhos e vi uma nuvem de poeira vermelha se aproximando pela estrada de terra. Uma caminhonete branca, vidros fumês, vinha devagar, como se o motorista estivesse procurando alguma coisa. Meu estômago se contraiu. Larguei a mangueira e fui até a varanda. Helena, chamei baixo. Helena, vem cá. Ela apareceu na porta da cozinha, ainda com as mãos sujas de terra do canteiro. Quando viu a caminhonete se aproximando, o rosto dela perdeu toda a cor. É ele, sussurrou. É ele, João. A caminhonete parou bem na entrada do meu terreno. Desceu um homem alto, magro, de barba por fazer. Devia ter uns 50 anos, ombros largos, mas com aquela magreza de quem bebe demais. Vestia camisa social branca meio amarelada e uma calça jeans desbotada. Mas foram os olhos que me chamaram a atenção. Eram frios, calculistas, como os de uma cobra. Boa tarde, disse ele, com um sorriso que não chegava nos olhos. A voz era grossa, arrastada. Sou Valdir Mendes, vim buscar minha mulher. Helena se escondeu atrás de mim, mas eu senti o corpo dela tremendo encostado nas minhas costas. Respirei fundo, tentando manter a calma. Não tem mulher nenhuma sua aqui, não, senhor. Valdir deu uma risada seca. Claro que tem. Helena Silva, ou Helena Mendes, como prefiro chamar. Ele cuspiu no chão. Ela fugiu de casa faz 2 meses. Andei procurando ela por todo canto. Já falei. Não tem ninguém com esse nome aqui. Foi então que 2 homens desceram da carroceria da caminhonete. Um era jovem, não devia ter nem 25 anos, mas carregava uma espingarda calibre 12, como se fosse um brinquedo. O outro era mais velho, gordo, com uma barriga que esticava a camiseta suja. Na cintura, uma pistola mal escondida. Escuta aqui, caminhoneiro!
Valdir se aproximou mais 2 passos. Não vou repetir de novo. A Helena é minha mulher, registrada em cartório. Tenho direito sobre ela, e você não tem nada a ver com isso. Senti a raiva subindo pela garganta, quente como pimenta. Direito sobre ela? Mulher não é propriedade de ninguém, não, senhor. A quê? Valdir sorriu de novo, aquele sorriso venenoso. Então você não sabe como as coisas funcionam por aqui. A Helena me deve muito dinheiro. O marido dela me passou ela como garantia de uma dívida. Papel passado, tudo certinho. Mentira! Helena falou pela primeira vez, a voz tremendo mais clara. O Rogério não tinha direito de me dar para ninguém. Valdir olhou por cima do meu ombro. Ah, aí está você, minha princesa. 2 meses sumida, me dando trabalho. Você não faz ideia da saudade que eu tava de você. O jeito que ele falou fez meu sangue gelar. Helena se agarrou na minha camisa. Ela não vai a lugar nenhum, falei, a voz mais firme do que eu me sentia. João, não. Helena sussurrou no meu ouvido. Eles vão te matar. Valdir ouviu. Esperta a menina. João é? Escuta, João. Você parece um cara trabalhadeira, honesto. Não precisa morrer por causa de uma vagabunda que não vale nada. Foi quando eu perdi a compostura. Cala a boca! Peguei uma barra de ferro que estava encostada na parede. Os 2 capangas levantaram as armas na minha direção, mas Valdir fez um gesto para eles esperarem. Calma, calma, ele disse ainda sorrindo. Não precisa de violência. Vou fazer uma proposta. Você me entrega a Helena boazinha e eu deixo 5.000 reais na sua mão. Considera como pagamento pelos cuidados que você teve com ela. Vai pro inferno. O sorriso de Valdir sumiu. Os olhos dele ficaram duros como pedra. Última chance, caminhoneiro. Me dá ela agora, ou eu vou ter que tomar a força. E acredita em mim, você não vai gostar do jeito que eu faço as coisas. Levantei a barra de ferro. Pode vir tentar. O ar ficou pesado, carregado. O sol já estava se pondo, tingindo tudo de vermelho. Os grilos tinham parado de cantar. Até o vento tinha cessado. Foi quando Helena deu um passo à frente. Não, João. Ela saiu de trás de mim, o rosto pálido, mas o queixo erguido. Não vou deixar você morrer por minha causa. Helena, está certo, Valdir. Ela disse, a voz tremendo mais firme. Eu vou com você, mas deixa ele em paz. Valdir bateu palmas devagar. Agora sim, sabia que você ia ver a razão. Sempre foi esperta, minha Helena. Mas tem uma condição, ela continuou. Se você encostar um dedo em mim de novo, eu me mato. E você sabe que eu faço isso. O sorriso de Valdir vacilou por um segundo. Você não tem coragem. E tentei uma vez, lembra? Se não fosse sua mãe ter me encontrado a tempo. Helena não terminou a frase, mas viu o efeito que as palavras fizeram em Valdir. Isso foi diferente, ele resmungou. Você estava perturbada por causa do acidente. Acidente? Helena deu uma risada amarga. É assim que você chama quando espancou uma grávida até ela perder o filho? Agora foi minha vez de ficar em choque. O nível de crueldade desse homem era além do que eu podia imaginar. Valdir ficou vermelho. Chega de conversa, vamos embora. Mas Helena não se mexeu. Com os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme como rocha, ela disse: Você não vai me levar de volta, Valdir. Prefiro morrer aqui, na frente do João, do que voltar para o seu inferno. E foi aí que a situação saiu completamente do controle. Valdir ficou roxo de raiva. As veias do pescoço saltaram, os punhos se fecharam. Por um momento, vi o monstro que se escondeva atrás daquele sorriso falso. Sua desgraçada! Ele gritou, dando 2 passos na nossa direção. Você acha que pode me humilhar na frente desse escapial? Foi quando o mais novo dos capangas, aquele com a espingarda, perdeu a paciência. Chefe, para de conversa. Vamos acabar logo com isso. Ele levantou a arma na minha direção. Minha vida inteira passou na frente dos olhos. Pensei na Maria, no quanto eu queria vê-la de novo.
Mas também pensei na Helena, naquela menina quebrada que tinha encontrado a força de plantar tomates no meio do desespero. Não! Helena gritou e se jogou na minha frente. O barulho do tiro ecoou pelo cerrado como um trovão. Por um segundo, pensei que tinha morrido. Mas quando abri os olhos, vi Helena caída no chão, uma mancha vermelha se espalhando pela camisa branca. Helena! Algo dentro de mim se quebrou. Uma raiva que eu não sabia que existia explodiu no meu peito. Levantei a barra de ferro e parti para cima do rapaz da espingarda. Ele tentou recarregar, mas não deu tempo. A primeira pancada pegou no ombro dele, quebrando o osso com um estalo seco. A segunda acertou a cabeça. O homem gordo sacou a pistola, mas eu já estava em movimento. A adrenalina tinha tomado conta, cada músculo do meu corpo tinha virado uma mola. Esquivei do primeiro tiro, o segundo passou raspando no meu braço. Quando cheguei perto dele, enfiei a ponta da barra bem no meio das costelas. Valdir tentou correr para a caminhonete, mas parou quando ouviu a voz de Helena. João, ela sussurrou, a mão na barriga. João, eu tô sangrando muito. Larguei a barra e corri para ela. O tiro tinha pegado de raspão na lateral da barriga, mas era sangue demais. Pressionei a ferida com as duas mãos, tentando estancar. Aguenta aí, Helena. Aguenta que a gente vai para o hospital. Não vai dar tempo, ela sussurrou, os olhos já ficando vidrados. João, tem uma coisa que eu nunca te contei. Não fala bobagem, você vai ficar boa. Valdir apareceu ao lado da gente, as roupas sujas de terra, o rosto contorcido de ódio. Olha só o que vocês fizeram. Mataram meus homens. Agora vocês dois vão pagar. Ele pegou a pistola que tinha caído do gordo. Apontou primeiro para Helena. Devia ter morrido com as onças mesmo, sua cachorra. Foi então que Helena fez uma coisa que nunca vou esquecer. Com o pouco de força que ainda tinha, ela segurou firme na minha mão e disse, alto o suficiente para Valdir ouvir. João, eu amo você. Obrigada por ter me salvado, por ter me dado os 2 meses mais felizes da minha vida. Valdir deu uma gargalhada cruel. Que lindo! Bem na hora de morrer, ela descobre o amor. Apontou a arma para a cabeça dela. Adeus, Helena. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ouvimos o ronco de um motor pesado se aproximando. Valdir olhou para a estrada, franzindo a testa. Era seu Antônio, do posto de gasolina, dirigindo seu caminhão velho. Atrás dele, mais 2 caminhões. E mais outro. Em poucos minutos, tinha 5 caminhões parados na frente do meu galpão. Seu Antônio desceu, seguido por mais uns 10 caminhoneiros que eu conhecia das estradas. Todos eles olharam para os 2 corpos no chão, para Helena sangrando nos meus braços, para Valdir com a arma na mão. O que está acontecendo aqui, João? Seu Antônio perguntou, mas pelo tom de voz, ele já sabia. Ele tentou levar ela à força. Consegui falar. Atirou nela quando ela se recusou. Seu Antônio cuspiu no chão. Valdir Mendes, eu conheço você. Todo mundo na região conhece. Sabe o que a gente faz com homem que bate em mulher por aqui? Valdir olhou para os 10 homens que agora o cercavam. Todos eles grandes, calejados pela estrada, com aquela cara de quem já viu de tudo na vida. A mão dele tremeu segurando a pistola. Isso não é problema de vocês, ele gaguejou. Virou problema nosso quando você atirou numa moça inocente. Disse outro caminhoneiro, um negro alto que chamavam de Bené. João é um de nós, e quem mexe com um de nós, mexe com todos. Valdir estava cercado. Sabia que não tinha como escapar, mas a covardia dele ainda falou mais alto. Se vocês chegarem perto, eu mato ela, ele gritou, apontando a arma para Helena de novo. Foi quando seu Antônio deu um passo à frente. Pode atirar, mas depois você vai ter que explicar para minha espingarda por que fez isso. Na mão dele tinha aparecido um calibre 12, engatilhado e apontado para o peito de Valdir. E para minha também, disse Bené, sacando uma garrucha. Um por um, todos os caminhoneiros se armaram. Pistolas, facões, pedaços de pau. Valdir olhou ao redor e entendeu que tinha perdido.
Isso não vai ficar assim, ele disse, mas a voz já não tinha mais aquela confiança de antes. Eu volto, e quando eu voltar, quando você voltar, seu Antônio interrompeu. A gente vai estar esperando. E da próxima vez, talvez você não tenha tanta sorte. Valdir baixou a arma devagar. Recuou até a caminhonete, os olhos fixos em Helena. Isso não acabou, ele disse, entrando no veículo. A caminhonete saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Mas eu mal prestei atenção. Helena estava cada vez mais pálida, a respiração ficando fraca. Seu Antônio, preciso levar ela para o hospital agora. Bené, você leva eles na sua Hilux, é mais rápida. Enquanto me ajudavam a carregar Helena, ela sussurrou no meu ouvido. João, se eu não conseguir, cuida dos meus tomates, tá? Você mesma vai cuidar deles, respondi, mas minha voz saiu embargada. A corrida para o hospital foi a mais longa da minha vida, e durante todo o caminho, uma certeza crescia no meu peito. Valdir não ia desistir, ele ia voltar, e da próxima vez eu estaria pronto. 3 dias que pareceram 3 anos sentado naquela cadeira de plástico do hospital de Anápolis, vendo Helena ligada nos aparelhos, pálida como um fantasma. O médico disse que tinha sido por pouco, mais alguns minutos e ela teria perdido sangue demais. Durante esse tempo, seu Antônio e os outros caminhoneiros se revezaram fazendo guarda. Valdir não tinha aparecido, mas todos sabíamos que era questão de tempo. Homem como ele não engole humilhação fácil. Foi no 3º dia que Helena abriu os olhos de verdade. Me viu ali do lado da cama e sorriu fraco. Ainda tô viva, ela sussurrou. Graças a Deus, respondi segurando a mão dela. Você me deu um susto desgraçado. E os tomates? Ri pela primeira vez em dias. Seu Antônio tá regando eles todo dia. Disse que nunca viu tomate crescer tão bonito. Helena tentou se sentar, mas ainda estava fraca. João, tem uma coisa que eu preciso te contar. Algo que descobri ontem, antes de Valdir chegar. O que foi? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu tô grávida de novo. O mundo parou. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Grávida? Mas como? Quando? Deve ter sido nas primeiras semanas que cheguei no galpão. Eu estava tão fraca, tão confusa, que nem percebi que minha menstruação tinha atrasado. Ela baixou os olhos. É seu, João. Eu tenho certeza. Fiquei em silêncio por um tempo longo, tentando processar a informação. Um filho. Depois de 3 anos de solidão, de achar que minha vida tinha acabado junto com a Maria, aparece essa possibilidade. João? A voz dela estava cheia de medo. Você tá bravo? Olhei para ela, para essa menina que tinha chegado na minha vida ferida e quebrada, que tinha me ensinado que ainda era possível plantar coisas novas, mesmo quando tudo parecia perdido. Pensei na Maria, em como ela teria ficado feliz de saber que eu tinha encontrado alguém para amar de novo. Bravo! Segurei o rosto dela entre as mãos. Helena, eu tô feliz. Mais feliz do que pensei que conseguiria ser de novo. Ela começou a chorar, mas agora era um choro de alívio. Eu tive tanto medo de te contar. Pensei que você ia me mandar embora. Nunca, nem você, nem essa criança. Vocês são minha família agora. Ficamos ali, abraçados no leito do hospital, planejando um futuro que parecia impossível apenas uma semana antes. Mas eu sabia que ainda não estava seguro. Valdir continuava solto por aí, e homem ferido no orgulho é perigoso. A resposta veio 2 dias depois, quando Helena recebeu alta do hospital. Chegamos no galpão e encontramos seu Antônio me esperando, com uma cara que eu não gostei nada. João, chegou uma notícia. Valdir Mendes morreu ontem à noite. Meu coração parou. Como assim? Acidente de carro na BR-153. Pelo menos foi o que a polícia disse. Seu Antônio me olhou nos olhos. Mas entre nós,
Tem caminhoneiro dizendo que ele estava sendo seguido por uma caminhonete preta desde que saiu daqui. E que o acidente aconteceu numa curva onde não devia ter acidente nenhum. Entendi o que ele estava dizendo sem dizer. A fraternidade dos caminhoneiros tinha suas próprias regras de justiça. Valdir tinha cruzado uma linha que não devia ter cruzado. E os outros? Os familiares dele? A família toda sabe da história. A mãe dele mesmo veio aqui ontem. Disse que sempre soube que o filho era um monstro, que tinha vergonha dele. Pediu desculpa pela Helena e disse que ninguém da família ia incomodar vocês. Helena segurou minha mão com força. Acabou então? Acabou, confirmei. Finalmente acabou. Naquela noite sentamos na varanda pequena do galpão, olhando as estrelas no céu limpo de Goiás. Helena estava encostada no meu ombro, a mão na barriga ainda lisa, onde nosso filho crescia. João, eu nunca pensei que ia ser possível ser feliz de novo, ela sussurrou. Depois de tudo que passei, achei que tinha perdido essa capacidade. Eu também achava isso, respondi, beijando o topo da cabeça dela. Depois que a Maria morreu, pensei que meu coração tinha morrido junto. Mas você me mostrou que a gente pode plantar coisas novas mesmo na terra mais ressecada. Os tomates estão lindos, ela disse, olhando para a hortinha que brilhava no luar. Vão dar frutos grandes e vermelhos, que nem nosso futuro. Helena se virou para me olhar. Você quer mesmo casar comigo? Mesmo sabendo de tudo que eu passei? De toda a bagagem que eu trago? Helena, escuta uma coisa. Segurei o rosto dela entre as mãos. Todo mundo carrega bagagem. O que importa é encontrar alguém que topa carregar essa bagagem junto com você. E eu quero carregar a sua pro resto da vida. Ela sorriu. E foi o sorriso mais bonito que já vi na vida. Então, casa comigo, João. Casa de verdade. Na igreja, com festa e tudo. Casa, respondi e selei a promessa com um beijo. 6 meses depois, quando nosso filho nasceu, um menino saudável que chamamos de Miguel, eu entendi uma coisa. Às vezes, a vida coloca a gente numa estrada escura, cheia de curvas perigosas e buracos que parecem não ter fim. Mas, de repente, quando a gente menos espera, aparece uma luz no horizonte. Helena foi minha luz, e eu espero ter sido a dela também. Hoje, 5 anos depois, ainda moro no mesmo galpão nos arredores de Anápolis. Mas agora ele está cheio de vida. Helena, Miguel e a pequena Maria, que chegou 2 anos depois, homenagem à minha primeira esposa, que sei que teria adorado conhecer minha nova família. Ainda viajo pelas estradas do Brasil, mas agora não mais sozinho. Helena às vezes vai comigo nas viagens curtas, e sempre que passo por aquela estradinha de terra onde a encontrei, paro o caminhão e faço uma oração de agradecimento. Porque às vezes, parar para ajudar alguém na beira da estrada não é só sobre salvar uma vida. É sobre descobrir que sua própria vida ainda vale a pena ser vivida. E você que está lendo isso agora, se um dia estiver dirigindo por uma estrada perdida e vir alguém precisando de ajuda, para e ajuda, porque nunca se sabe. Pode ser que você não esteja só salvando alguém, pode ser que esteja salvando a si mesmo também. A estrada ensina muitas coisas para quem sabe ouvir. Mas a mais importante de todas é esta: ninguém deveria viajar sozinho por muito tempo. Fim. Esta história é uma homenagem a todos os caminhoneiros brasileiros que fazem da solidariedade uma marca registrada das nossas estradas, e a todas as mulheres que um dia precisaram de alguém para lhes mostrar que ainda existe bondade no mundo.